Pai querido, fala conosco. Nesta manhã, Senhor, queremos ouvir somente a Tua voz. Agora, nada venha interferir nas nossas vidas, na nossa mente. Senhor, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar, mas que após ouvirmos, possamos praticar, possamos guardar isso na nossa mente, no nosso coração e praticar, Senhor, porque isso é ensinamento Teu, é um dos ensinamentos. Todos os domingos, todos os cultos, nós temos aprendido contigo. Então ajuda-nos a reter, que o inimigo não roube essas palavras na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Antes de ler o texto, como normalmente a gente faz, começa a ler a Bíblia, hoje eu vou começar por outra forma. O título dessa mensagem é Por que escolhemos errado? E, embora eu não tenha pensado nesse título ou no tema por conta das eleições de hoje, não foi. E depois de pronto, hoje aí eu estava pensando, é mesmo, hoje é dia de escolher quem será o nosso prefeito, quem serão os nossos vereadores. É dia de escolha. Mas a mensagem não está sobre isso, mas também tem a ver um pouco agora, percebendo que nós podemos abordar isto. Obviamente não vamos fazer nenhuma propaganda de nenhum candidato, mas eu queria que você guardasse, se possível, anotasse alguns pontos importantes, coisas que, e vocês vão entender aqui, que nós temos que ler repetidamente, coisas que nós temos que ver repetidamente. Há um estudo que vários pesquisadores e tal, mas é um estudo sério. Há estudos, não há um, há estudos, que as nossas escolhas, elas sempre são feitas com base naquilo que amamos. Então, quando nós amamos, quando nós gostamos, normalmente as nossas escolhas estão baseadas nisso. Muita gente sabe, acho que todo mundo sabe, e alguns não podem comer doce, por exemplo. Eu sou um que tem uma dificuldadezinha por causa da diabetes, né? E o médico disse, você não pode comer doce. E um dia eu fui lá, ele deu um remédio, e disse, esse remédio é muito bom, vai te fazer bem. E eu percebi uma melhora, e quando eu voltei, ele disse assim, olha só, esse remédio não é para você comer o doce. Não é um remédio que vai te autorizar a comer o doce. Você sabe que o doce te faz mal? Eu digo, eu sei, mas eu gosto muito de doce. Ele disse, você tem que decidir o que você gosta, da sua saúde ou do doce. E as nossas escolhas são, eu sei que o doce me faz mal. Outra coisa que eu sei que não me faz muito bem, se eu ingerir exageradamente ou com frequência, é o torresmo. Os irmãos até riem quando eu falo do torresmo. Ah, Jesus! Sexta-feira eu fui almoçar num restaurante ali, quando eu olhei, o torresmo estava pulando dentro, assim, tinha acabado de ser tostado. Irmãos, eu fiz uma coisa que a Bíblia condena, eu meti o olho ali dentro e enchi o prato de torresmo. Botei um pouquinho de arroz, um pouquinho disso aqui, enchi o prato de torresmo. Mas eu comi até ficar triste, fiquei triste mesmo. Saí dali carregado quase, passando mal. Enquanto eu comia, eu sabia que eu ia passar mal. Mas eu gosto do trem do torresmo. Os irmãos, não comam muito torresmo. Até para sobrar para mim. Não comam muito torresmo. Não comam muita coisa mas a gente gosta e a gente sabe. E aí tem outras coisas, a Coca-Cola, por exemplo. Tem estudos e tudo e tal, mas quem resiste num calor tremendo, uma Coca-Cola geladinha,
perto de um churrasco, não brinque comigo, não é verdade? Mas a gente sabe que faz mal. Mas por que nós escolhemos? Porque nós gostamos daquilo. Nesse caso, eu já estou um tempo sem ingerir refrigerantes, principalmente este, que eu sei que me faz muito mal ao estômago, e o médico detectou e falei, bom, então eu vou escolher, larga a Coca-Cola, deixa eu com torresmo, mas só de vez em quando. E o doce, coisas que você sabe que você vai comer, mas você gosta, então você arrisca. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse é que nossas escolhas são feitas com base naquilo que amamos. A outra coisa é que nós somos levados a gostar daquilo que vemos e ouvimos repetidamente. Tudo aquilo que vemos ou ouvimos repetidamente, e se estamos vendo e ouvindo, é porque estamos começando a gostar de ver e ouvir, nós passamos a escolher, a gostar, porque estamos repetindo. E às vezes repetimos porque não achamos nenhum problema, é inofensivo. Não, isso aí não tem problema eu fazer toda hora. Até que o médico tivesse me dito, rapaz, isso é muito ruim para a sua saúde, eu comia torresmo toda semana, se deixasse era todos os dias. Uma vez alguém veio de lá da minha terra, trouxe um pacote de torresmo para mim, me entregou. Irmãos, era torresmo no café da manhã junto com o café, era torresmo de noite. Aí a Vera escondia, eu deixava ela dormir, ia lá, pegava o torresmo e comia. E há coisas que nós podemos evitar. Tem um ditado que diz que você não pode evitar que o pássaro pouse na sua cabeça. Mas você pode evitar que ele faça ninho na sua cabeça. Porque um pássaro, para fazer ninho, ele tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Nessas idas e vindas, você pode interromper o ninho. A repetição, então, pode ser usada para as coisas más e para as coisas boas. Por exemplo, eu estou falando das coisas más. Se você vê uma coisa que não te agrada, é interessante, você olha e diz assim, isso ali não está certo. Mas você vai andando e se você deixa a sua mente lembrar daquilo, você volta depois para ver de novo. Aí depois você volta a terceiro, e diz, não é possível que eu vi isso. Eu acho que não. E volta para ver de novo. Numa quarta vez você diz assim, eu não acredito que eu estou vendo isso. Eu vou lá ver a última vez. E ver de novo. Ou ouve de novo. Há pessoas que são alimentadas por coisas ruins, notícias ruins. Por que os nossos telejornais têm um ibope muito grande? É porque normalmente eles vivem de notícias ruins. Você já viu um jornal, um telejornal de qualquer emissora? Boa noite, hoje estamos aqui para dizer que está tudo muito bem. No calçadão da praia todos andavam e ninguém se machucou. Os carros caminharam e ninguém foi multado. Na terceira notícia que der, você vai desligar, troço chato, que jornal chato, está tudo certo. Mas, o inimigo sabe que o ser humano é curioso, principalmente para as coisas ruins. Tem brincadeiras em programas humorísticos, a pessoa diz, eu gosto de sofrer, eu gosto de ver sangue, eu gosto. Tem pessoas que tem prazer em ver um desastre, alguém machucou, e ele vai ali e fica fotografando, às vezes não socorre, mas ele quer ver. São coisas más. Mas nós também somos levados, repetindo as coisas boas, a gostar das coisas boas. Nas nossas escolhas, além de serem feitas pelas coisas que nós repetimos, elas também podem se dar pelas aparências. Nós passamos a gostar pelas aparências. Você já gostou de uma pessoa pela aparência e depois descobriu, disse, caramba, não era nada do que eu pensava. Que camarada, que menina chata, que pessoa desagradável. E você já deixou de gostar na primeira, assim, antipático, aí vai conversar. Aí,
você não é tão chato como eu pensava. E as pessoas ainda falam isso, né? Você não é tão desagradável quando eu pensava. Porque a aparência engana, ou as aparências enganam. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência, do mal. Porque, de uma certa forma, algumas aparências fascinam. Gênesis capítulo 13, versículo de 1 a 13, nós vamos falar numa história super conhecida na Bíblia, a história de Ló e Abraão e Ló, quando eles decidem se separar. E eu vou ler rapidamente, diz assim: do Egito, Abrão, ainda aqui era Abrão, o nome dele não havia sido alterado para Abraão. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido o seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras. Povo inimigo do povo de Deus habitavam, aí já começa a sofrer uma influência. Eles começam a exercer uma influência, né? Então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Como eu disse, somos irmãos, ele era tio de Ló, mas somos irmãos no que nós falamos aqui, somos irmãos. Somos de uma mesma família. Vê, toda a terra não está diante de ti? Abrão falando para Ló: peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, eu irei para a direita. Se tomares a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Era como o jardim do Senhor. Não era o jardim do Senhor. Como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Nós vemos nesse texto, e nós temos que continuar para entender muito bem, quem não entende ou quem não vê as entrelinhas desses 13 versículos, nós temos que caminhar alguns capítulos mais, e vamos citar alguma coisa aqui depois, ainda sobre eles. Caminhar para entender o contexto do que estava acontecendo. Logo aqui, nesse capítulo que eu li, nesses versículos, nós vemos algo que salta aos olhos. Quando fala de Abrão, fala de altar, que ele havia erguido,
fala de um homem que, apesar de ter descido para o Egito, porque quando Deus o tira de Ur para ir para a terra prometida, para Canaã, ele então desce ao Egito por causa da fome que se instaurou ali. Ele então vai para o Egito, e dali do Egito, ali ele enriquece muito, mas apesar disso, apesar da mentira que ele conta para o rei, dizendo que a sua mulher não era a sua mulher, era a sua irmã, para que ele não morresse, porque ele entenderia, eles vão roubar essa minha mulher e vão me matar, então é minha irmã. Apesar disso tudo, Deus tinha uma promessa na vida de Abrão. E ele fazia questão, eu digo, irmãos, que às vezes nós pensamos que nós não podemos, não devemos, mas nós não conseguimos viver sem pecar e sem desagradar a Deus. A diferença entre as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus para aqueles que têm compromisso com Deus é que os que têm compromisso com Deus logo tem um termômetro, eles são informados, fez errado, precisa restaurar, precisa recuperar. Você está fazendo a escolha errada. E nós vimos aqui que os pastores, os prestadores de serviço de ambos, começaram a se degladiar, porque a terra não estava cabendo tanto gado, e eles tinham bastante gado. Abrão tinha muito, Ló também tinha, mas, enfim, e eles começaram a perseguir uma pastagem melhor. E quando Abrão diz, eu prefiro não brigar, eu prefiro não estabelecer uma rixa, eu não quero estragar aquilo que nós somos irmãos, somos parentes. Quando Abrão diz isso, Abrão diz para ele escolher, eu não quero me valer daquilo que eu sei que eu posso ter, eu quero me valer daquilo que Deus pode me dar. Abrão era um homem assim. Onde ele chegava, ele erguia o altar, adorava a Deus, agradecia a Deus. E ele deixa Ló escolher, e Ló escolhe pela aquela aparência. Qualquer um de nós talvez escolhesse. Mas as escolhas, todas elas na nossa vida devem ser submetidas a Deus. Nós não podemos submeter as nossas escolhas a nosso próprio entendimento, porque o nosso coração é falho, é enganoso. E o que nós vimos ali é que ele amou o que viu. Mas ele amou o que viu porque ele estava acostumado a ver as coisas boas na vida de Abrão. A história diz que Abrão era um homem próspero desde lá de Ur. Aliás, era muito rico. E se alguém dissesse, mas como é que você vai sair daqui? Deus falou mesmo contigo? Você tem certeza para te levar para um lugar? Para onde? Eu disse, não sei. Ele disse que vai me levar para um lugar. Mas como que você pode soltar essas coisas todas que deixaram aqui? Ló, o seu sobrinho, estava acostumado a ver coisas boas na vida de Abrão. Quem sabe, quando ele olha, ele inveja. Ele diz assim, eu quero ser igual a Abrão, eu quero ter isso aqui, porque eu estou imaginando que aqui eu vou arrebentar a boca do balão. Aqui eu vou ser próspero em todas as coisas. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas pode acontecer. E nós podemos pegar isso para dar esse ensinamento. Às vezes, nós não queremos ser o que Deus quer para nós, nós queremos ser o que o irmão é, o que a irmã é. Nunca podemos esquecer que nós somos corpo. O dia que o pé resolver ser igual à mão, vai ser um desastre. O joelho resolver ser igual ao braço, vai ser um desastre. Quem sabe isso tenha acontecido? Porque a escolha dele foi em cima daquilo que ele via prosperidade na vida de Abrão. Mas ele estendeu a sua tenda, fixou morada. Ele mudou com tudo, diz a Bíblia aqui, ele mudou com tudo, ele buscou raízes naquela boa aparência. Mas ao criar raízes, ele foi puxado para mais perto de Sodoma.
E cada dia mais ele tinha dificuldade de sair daquilo ali. Irmãos, às vezes, quando nós gostamos de uma coisa e que estamos vendo repetidamente, aqui ele não viu isso repetidamente, mas viu algumas vezes, viu na vida de Abraão, como eu estou dizendo, mas quando nós vimos repetidamente uma coisa e não está causando mal nenhum aparentemente, nós temos uma tendência de criar alicerce naquilo, seja no pensamento, seja nos atos, criar alicerce naquilo. E cada dia mais ele tinha dificuldade de sair dali, a ponto que ele ganha influência na cidade ímpia. Ele foi chegando mais perto de Sodoma. No capítulo 19, o primeiro versículo, diz assim: a noite estava caindo, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma, anjos que iam destruir a cidade. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostou-se com face por terra. O que Ló estava fazendo ali na porta da cidade? Ele estava ali chupando laranja. Não, quem estava, você vai estudar sobre isso e vai ver que quem ficava à porta da cidade, como ele estava, ele não era pedinte, ele era uma das pessoas importantes, influentes da cidade. Mas, por exercer uma influência e deixar ser influenciado, ele começa a perder a credibilidade, aquela original, aquela credibilidade que Deus, quem sabe lá no início plantou nele, a credibilidade que Deus planta em nós, quando nós somos chamados a servir a Deus. E no versículo 4, mostra que ele perdeu a credibilidade até dos seus familiares. O versículo 3 diz assim: todavia Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que alimentasse de pães, asmos, e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, os homens maus. Desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção. Chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui para fora, que tenhamos relações sexuais com eles. Conhecemos essa passagem. Os homens da cidade vieram e queriam ter relação sexual com os 2 anjos que estavam na casa de Ló. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vou-las trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer. Mas a estes homens nada façais, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Retira-te daí, esbravejaram eles, e alegavam furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. E se os anjos não agissem, Ló estaria numa situação difícil. Os seus familiares já não ouviam mais o que Ló falava. O Ló queria que eles fossem embora dali. A mulher teve dificuldade, essa é a história, você conhece certamente, e com muita dificuldade. As filhas, ele já começava a perder a credibilidade, porque ele se associou nas coisas e fez repetidamente algumas coisas que ele sabia que estava errado. Mas eu disse que, de tanto ouvirmos as coisas, de tanto repetirmos algumas coisas, nós podemos gostar e elas podem ser boas ou podem ser más. Falei das coisas más, dos vícios, daquilo que nos traz transtorno e a gente não quer deixar de fazer, de comer ou de fazer ou de usar. Mas existem as coisas boas.
Pelo mesmo princípio, tudo aquilo que fazemos na obra de Deus repetidamente, nós passamos a gostar. Se você repete na casa de Deus as coisas que estão ali para você fazer e repetir, você também terá gosto por aquilo. Mesmo princípio. Em Atos capítulo 4, versículo 20, Pedro e João, antes são impedidos, eles são soltos, estavam presos porque ajudaram um homem a ser curado, estavam presos, eles vão lá e soltam ele e dizem assim: nós vamos te soltar, mas agora vocês não falem nada, vão embora e parem de falar nessas coisas que vocês estão falando, sobre esse Deus, sobre poder e tudo. E Pedro e João juntos olharam para ele e disseram: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. A raiz desse não podemos, esse podemos, é não conseguimos mais. Nós não conseguimos. Nós repetidamente vimos o poder de Deus, desde o início, desde que começamos a andar com Jesus. Em alguns momentos titubeamos, e Pedro deve ter dito: eu até neguei esse Jesus, mas depois que eu vi o poder grandioso de Jesus através de mim, através de nós estávamos vendo que Deus é verdade, isso acontece, não era algo que só Jesus estava fazendo, é algo que eu posso fazer, então eu não consigo mais, porque a minha vida está impregnada, e eu estou repetindo isso e vendo repetidamente. Agora eu peguei gosto, e agora eu não consigo mais. Então esse não podemos, não é que vão nos punir se eu não fizer, nós não conseguimos mais, porque agora nós gostamos disso, nós temos prazer disso. A Bíblia diz que nós não devemos apenas ter a lei do Senhor, mas temos que ter prazer na lei do Senhor, nós temos que gostar, e gostar da lei do Senhor é fazer a lei sem ela ser necessária para as nossas vidas. Eu sempre falo, nós estamos acima da lei, ou seja, nós estamos duas vezes, nós temos que exceder a lei. A Bíblia diz que nós temos que exceder, é pela graça. E se nós não estamos acostumados, é porque não repetimos. Se não repetimos, é porque não insistimos. Vamos supor que eu lance uma campanha aqui, campanha do torresmo, do princípio do torresmo e do princípio do chocolate. Tem o chocolate também, né? Comer o chocolate fica empolado, não sei, mas eu gosto, né? O princípio, qual é o princípio? Você sabe que em algum momento não vai ser legal, mas você vai comer, e o princípio é esse: você vai gostar das coisas do Senhor, mesmo que você venha, não esteja, você repete, vem amanhã e vem de novo, e você vai ouvir um louvor, vai ouvir o 2, seu ouvido não está legal, mas eu vou insistir, eu vou ouvir o 3º louvor, eu vou ouvir o 4º louvor, e domingo eu volto para ouvir de novo o louvor. Eu ouvi um irmão da nossa igreja dizer há um tempo atrás, não está mais conosco, mas ele disse que eu não entendo como é que a pessoa não pode gostar de música. Não é porque eu sou da área de música, mas eu não entendo. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer: a música me irrita, e o rádio dele vivia desligado. Ele, não, o rádio do carro, você entrava, não, a música me irrita. Uma pessoa culta, eu não posso entender como é que a música pode irritar uma pessoa. Bom, depende da música, né, lógico, né? Tem umas que bate estaca aí e irrita mesmo, mas o louvor, e essa pessoa disse: eu gosto de chegar no culto depois do louvor. Eu falei: mas você tem problema com alguém que está tocando louvor? Ele disse: não, eu gosto de chegar só para ouvir a palavra. Provavelmente essa pessoa não vai entender que o louvor liberta. Provavelmente quando essa pessoa estiver com dificuldade e alguém disser assim: canta, louve o Senhor, a Bíblia diz: louve, e ele disse: não vou fazer porque eu não gosto de louvor. Mas ele não gosta porque ele não repetiu. É o mesmo princípio.
De tanto ouvir, você vai se pegar cantando a qualquer hora. Tem irmãos que estão andando, daqui a pouco estão cantando, porque ouviram várias vezes. Pregações, de tanto ouvir, a sua fé aumentará, suas ações mudarão, você colocará em prática, pois ouviu muito, e se tornará intrépido. Há pessoas que não aguentam ouvir uma pregação, com 10 minutos ele já desviou o foco, porque não está acostumado. Mas é capaz de ver uns filmes até meio ruins. Uma vez me indicaram um filme, aliás, eu tenho para mim assim, todo aquele filme que no jornal montava o bonequinho levantando, batendo palma, o bonequinho dormindo. Quando o bonequinho estava dormindo, eu falei, eu vou ver esse filme. E muitas vezes o filme era ótimo. O crítico é que disse que não gostava. Mas enfim, nós não estamos acostumados a ouvir alguma coisa porque gostamos de ouvir outra. E às vezes comparamos. Estamos ouvindo uma pregação e comparamos com uma outra coisa que alguém fez, um discurso, e eu disse, isso aqui está chato, aquele lá estava bom, aquele estava engraçado, isso aqui está chato. Mas nós temos que ouvir repetidas vezes e ver repetidas vezes para nós pegarmos amor àquilo que estamos fazendo. Oração, então, eu nem falo. A oração é um hábito. Não é orar por hábito. É um hábito que te faz orar por amor. Que te faz falar com Deus. É o hábito. Se você não tem o hábito de falar com uma pessoa, você não tem assunto com essa pessoa. Bota duas pessoas que não têm o hábito de falar um com o outro, normalmente, com raras exceções, vão falar, tudo bem, tudo bem. E aí? Pois é. Então, foi. Vamos mudar de assunto? Vamos. Então, legal. E aí? Beleza. Aí o outro diz, caímos no mesmo assunto. Bobeamos, caímos no mesmo assunto, voltamos ao mesmo assunto. Porque não tem. É a mesma coisa, se você não tem o hábito de falar com Deus, você não vai gostar de orar. Você não vai gostar de orar. Mas como é que você faz isso? Você tem que repetir. A primeira vez você vai orar e vai dormir no meio da oração. E vai acordar, meu Deus, o que eu estava orando. Repete. Orei 3 minutos. Nossa, que eternidade, 3 minutos. Como é que eu consegui? Mas um bocadinho, você fala, gente, eu estou orando há 5 minutos. Orei meia hora ajoelhado. Eu não estou aqui pregando que você tem que orar meia hora ajoelhado em cima do caroço de milho, não é isso. Mas é a repetição do ato. É a repetição daquilo, proferir palavras de vida e demonstrar e divulgar a sua fé em Deus, você tem que repetir isso. Dizer para as pessoas, tudo bem, falei aqui no altar, domingo no altar, à noite, você praticou alguma coisa do que eu falei aqui de noite, sobre olhar para a pessoa, olha para mim. Isso, dentro do meu olho. Eu te abençoo em nome de Jesus. Dentro do olho. Como se fosse Jesus. A Bíblia diz que o olhar de Jesus mudava qualquer situação. Destronava o diabo. Basta, a Bíblia diz, um olhar dele. Basta um olhar. E por que nós não fazemos isso? Por que nós não temos o hábito de olhar para as pessoas e dizer, olá, tudo bom? Eu te amo. Nós temos o hábito de fazer isso com os nossos parentes, às vezes não temos também, mas eu tenho esse hábito, e comecei agora a voltar um hábito que eu tinha, e que, não sei por que a gente para, mas enfim, porque não repetiu talvez, e os irmãos vão perceber isso. Eu já tenho feito com algumas pessoas. Eu tinha uma coisa que as pessoas pensavam que era uma brincadeira, não tenho feito, porque eu vou mudar, que senão cansa, e as pessoas dizem, já vem ele com aquela... Os irmãos que sabem, você é bonito todo dia ou só domingo? Isso se eu estiver no domingo. Se eu estiver na quarta-feira e encontrar uma pessoa, eu digo, você é bonita todo dia
ou só quarta-feira? Eu estou dizendo, você hoje está muito bonita, você hoje está muito bonito. Eu falo isso com muita naturalidade. Por quê? Nesse dia, quem sabe a pessoa saiu de casa e disse, meu Deus, eu estou feio, ninguém gosta de mim, eu sou horroroso. Aí vem alguma pessoa e disse assim, você é bonito, meu irmão, você é bonita, minha irmã, você resplandece o amor de Deus. Me lembro que um dos primeiros congressos que eu fui ministrar sobre família, quando os casais, sobre casais, quando os casais de um outro estado tiveram o meu nome lá, que eu estaria falando e tal, eles começaram a me telefonar. Cada dia, às vezes passava 2 dias, e ligavam um, alô, pastor Isaías, tudo bem? Aqui é fulano, o senhor não me conhece não, eu sou da igreja tal, o senhor vai vir falar, eu quero dizer que o senhor é uma bênção, vai ser uma bênção, Deus te abençoe, E aquilo foi me fortalecendo, que eu cheguei lá igual um balão, assim, de explodir de poder, de autoridade, porque eu vi que eles estavam buscando alguma coisa que eu não podia decepcionar. E eu estudei, eu li, eu orei, para que eu pudesse fazer o trabalho segundo a expectativa deles. E nós temos que aproveitar isso, repetir as coisas que nós temos visto e ouvido, ou você não tem visto e ouvido nada. Irmãos, às vezes quando a gente diz, vem aqui, conta uma bênção. Alguém tem uma bênção dessa semana para contar? Uma bênção dessa semana? Alguém tem? 1, 2, só, irmão, não é possível, você tem, é porque você não viu. Você não viu. A bênção é o seguinte, peraí, o carro não tentou me atropelar, o fulano não estava doente, o dinheiro estava na conta, está certo? Não, não tem. Quem disse que a bênção é essa? Só essa. A bênção pode ser uma coisa minúscula, onde você reconhece o poder de Deus ali, no mínimo detalhe. Ah, lembrei, eu normalmente, quando eu vou trabalhar, eu vou de carro e passo aqui por Charitas. De repente me deu um negócio assim, eu falei, não vou aqui subir aqui pela serrinha e vou por ali. Depois eu fiquei sabendo que houve um engarrafamento lá, que estava havendo um assalto, um arrastão e tal, e eu não passei por lá. Que benção. Uma vez uma pessoa foi contar uma benção, tem uma benção? Ninguém mais tem uma benção, a pessoa tem uma benção. Aí veio à frente. Eu entrei no ônibus, a passagem era 3h40. Quando eu entrei no ônibus, montei a mão no bolso, tinha esquecido a carteira, eu só tinha 3h30. Eu falei, meu Deus, 3h30? Não, 3h30, será que o trocador vai deixar? Senhor, não me deixe passar vergonha. O senhor sabe que eu não sou assim. E eu vou caminhar para lá, faz alguma coisa. Quando ela baixou o olho, olhou 10 centavos no chão. Eu disse, essa é a minha bênção. O Senhor me deu 10 centavos. É bênção ou não é bênção? Por que é bênção? Porque aquela pessoa, que sorte, olha só que sorte, justo os 10 centavos que eu precisava estão ali. Ah, que sorte. Você pode ter certeza que da outra vez você vai ter que pedir o cobrador, porque não vai aparecer os 10 centavos. Mas Deus falou assim, deixa eu ver se ela reconhece, ou se ele reconhece em mim, que eu estou guardando de todas as coisas. E quando você acha 10 centavos e diz que a bênção é sua, você vai repetir isso. Qualquer coisa, bênção. Bênção. Olha que bênção. Você tem o hábito de dizer, graças a Deus, do nada. Do nada. O irmão Custódio Rangel, que o Senhor já levou, de vez em quando eu viajava com ele, ele ia levar umas palestras na Donep e eu ia cantar. Ele me chamava para cantar e tal. E uma vez nós estávamos indo lá para Vitória, no Espírito Santo. Ele dirigindo, eu com ele ali. Depois que ele me passou o volante para eu dirigir, eu estou dirigindo, ele está quieto ali, nunca disse assim, graças a Deus. Eu tomei um susto, irmãos, quase, porque ele deu um grito. Graças, o que houve, irmão? Não, estou dando glória a Deus, graças, eu estou olhando a planície, eu estou olhando isso, graças a Deus. E de vez em quando ele se reconhece, e eu aprendi isso. A minha esposa sabe, às vezes eu estou chegando em casa ali, entro ali assim, e, do nada, estamos quietos, dirigindo, eu, graças a Deus. Ô Senhor, obrigado. Sento assim, às vezes para tomar um café, não, vamos orar pelo café, não é isso que eu estou dizendo. É do nada, então, colocando ali o adoçante, o café e tal.
Graças a Deus, oh Senhor, obrigado. Isso tem que ser um hábito na sua vida, precisa ser um hábito na minha vida. De tanto repetirmos as coisas boas, nós faremos coisas boas, e vamos gostar daquilo que temos repetido, aquilo que temos visto e ouvido. E eu quero desafiar você para gostar mais do louvor, para cantar. Hoje nós não temos condição de avaliar, porque está todo mundo com máscara aí, né, cantando. Está parecendo que ninguém está cantando, mas estamos cantando, não estão vendo a boca fazer assim, né? Estamos cantando, mas não aparece muito, na verdade. Mas eu quero te desafiar a cantar. Pastor, mas eu não sou afinado. Sim, por isso você não vai cantar aqui no louvor. Você pode ficar tranquilo que eu não vou te convidar, porque para ministrar aqui tem que ser pelo menos afinado. Mas aí você pode cantar, e eu vou te dar uma palavra. No céu todo mundo vai afinar. Esse corpo vai ser trocado por um corpo afinado. Você vai cantar liricamente. Vai ser lindo demais. Os anjos junto com você. Vai ser espetacular. Mas aqui, você tem que cantar com o que você tem. Não canta, não tem problema. Eu só te peço um favor, se você é muito desafinado, não senta aqui na frente e canta muito alto, que você pode desafinar o líder aqui. Mas cante, louve. Agora, fale palavras de louvor. Aprenda a ouvir pregações. Quantas vezes você vê pregações? Dê prioridade, dê preferência àquilo que a sua igreja está fazendo. Porque se você não repetir o que a sua igreja está fazendo, você não vai gostar da sua igreja. Ore com mais frequência. Nós estamos numa campanha que as crianças estão orando. Tem desafio para os adolescentes. Orar, 10 segundos, 15 segundos, orou. Eu vou dizer para os irmãos, vão se preparando, viu, irmãos? Porque eu vou começar a sacar daqui. Vamos orar. A irmã Nilma. Já fiz com a Daniela, e ela ora bem, mas não tem nem orar. Vamos agora trazer uma pessoa para fazer um discurso. Prezados irmãos e irmãs. Isso é um discurso. Mas pregar a palavra de Deus e orar, você não tem que ter impostação de voz. Você tem que ser você, do jeito que você fala. Ah, pastor, eu falo muito errado, mas Jesus sabe que você fala errado. E se eu falar, nós vai lá, Jesus, Ele sabe o que você está dizendo, nós iremos lá. Ele sabe, fica tranquilo. Como é que você fala errado com as pessoas? Ou você não fala? Não vou falar não, porque eu vou lá pedir a pessoa, meu patrão, mas eu falo errado, não vou pedir. Você pede. Perde essa vergonha, irmão. Comece a orar. Ninguém está aqui, talvez isso é uma cultura que tenha sido implantada lá atrás para nós, que a pessoa para orar tem que fazer e falar palavras bonitas e usar o vernáculo perfeito. Não! Use a sinceridade e fale com Deus. Então, louvar, ouvir pregação. Irmãos, nós estamos publicando todas as pregações no Spotify. Eu tenho quase certeza, eu não vou perguntar de novo, eu tenho quase certeza que menos de 30% da igreja já baixou o Spotify. Menos de 30%. O Spotify é a pregação ouvida só. Você está ali lavando roupa e o celular está ligado lá, e você está aqui, está fazendo, e você está ouvindo. É mais fácil do que o vídeo, você ficar ali pregado na frente da televisão ou do seu celular. É você colocar no rádio e estar dirigindo, estar pregando. Impregne-se. Seja impregnado. Pronto, pulei. Seja impregnado da palavra de Deus. Nós estamos sendo impregnados assim. E hoje já morreram mais 3.500 pessoas. Amanhã morrerão mais. Está vindo a segunda onda. E vem a segunda onda. Só palavra, não estou dizendo que não está vindo, deixa de vir, mas o futuro a Deus pertence. Você nem sabe se vive amanhã, você está preocupado que se o mês de janeiro vai ser, você não sabe. Vamos fazer isso, irmãos, vamos ouvir. E principalmente eu queria que a igreja fizesse aquilo que me deu tanta, não inveja, o crente não pode ter inveja, tanta assim, vontade que um dia eu pastoreasse uma igreja assim.
todo mundo que chegasse aqui, o pregador de fora, ou alguém que vai pregar, olha, eu te abençoo em nome de Jesus, vai ser bênção. E aí, você está boa? Tudo bem? Está melhor aí? Como é que está? Como é que estão as coisas? Quantos irmãos aqui conhecem Elisângela? Levanta a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomara que ela não ouça falar na pregação, porque a Elisângela não está aqui, amém? Amém? Não, ela está, irmãos. Então quem levantou a mão não conhece. Levanta aí, Elisângela. Levanta você. Essa é a irmã Elisângela, mãe da Duda e da Aninha, que fizeram o Connect ontem, e serão os novos membros da igreja além dos outros. Quantos conhecem a Vivian? Levanta a mão, todos que conhecem a Vivian. Vasconcelos. A Vivian Vasconcelos. Caiu muito. Levanta aí, Vivian. Tira a máscara para eles olharem para você, como é que você é bonita. Vivian, esposa do Sérgio. Quantos irmãos conhecem o Joel? Levanta aí, Joel. Tem gente que não te conhece porque não levantou a mão. Quantos irmãos conhecem a Joyce? Levanta a mão. Joyce, você precisa vir mais à igreja. Joyce, fica de pé. A irmã, filha da Ledir. Obrigado. Quantos irmãos conhecem o Eduardo? Fica em pé, Eduardo. Olha lá, Eduardo. Eduardo, não falta um culto. Deus abençoe Eduardo. Quantos irmãos conhecem o Maurício? E o Benilício? Quantos irmãos conhecem a Marley? Ih, Marley, você está com o eleitorado, pode se candidatar, hein? Vereadora. Irmãos, nós temos que fazer isso, irmãos. Quantos irmãos conhecem o seu pé esquerdo? O seu pé esquerdo, quantos irmãos conhecem? Quantos conhecem o seu braço direito? Pode levantar a mão, irmãos. Quem não conhece, não levanta. Temos que conhecer o corpo de Cristo. E temos que dar a eles repetidamente. Repitam. Comece hoje. Repitam coisas que agradam a Deus e repitam as coisas boas. As nossas escolhas são feitas naquilo que gostamos. E para gostarmos, temos que fazer repetidamente. E ao fazer repetidamente, vamos gostar. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa igreja. Abençoa a minha vida. Senhor, nós colocamos diante de Ti todas as pessoas agora que estão enfermas, estão faltando à igreja, porque nessa semana testaram positivo ou estão com indícios de que estão com Covid. Eu quero pedir a sua interferência agora, Senhor. Ilógica. A lógica são 14 dias, 15 dias, tomar remédio, mas eu estou pedindo ao Senhor que faça coisas ilógicas. O Senhor surpreenda-nos mais uma vez. Levante as pessoas que estão enfermas. Não para virem à igreja só, não. Levante, porque eles precisam de ter saúde para trabalharem, para fazerem as tarefas de casa. Pai, abençoa essa igreja que nós temos um amor, não só guardado, mas um amor para fora. Que as pessoas possam ver em nós a alegria de nos encontrarmos todos os domingos, todos os cultos. Senhor, dá-nos vontade e sede pela Tua palavra. Mas para que aconteça isso, Senhor, ensina-nos a repetir, exaustivamente, repetir. Leitura, palavra, oração, louvor, exaustivamente, com disciplina, para que nós possamos amanhã dizer: eu não posso deixar
de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu não consigo deixar de falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos agora.